Bom dia, pessoal. Eu tive a oportunidade e o prazer de estar no primeiro evento. Acho que a gente está repetindo aqui esse segundo evento. E uma das coisas que eu fiz uma reflexão até hoje mais cedo, conversando com o Fabrício, eu estou nesse mercado já há algum tempo, né? Não preciso dizer há quanto, mas é interessante uma coisa que eu acho que está acontecendo nos últimos anos. Eu acho que o mercado de saúde suplementar, de operadoras de plano de saúde, ele sempre foi muito fechado à inovação. Ele sempre teve uma lógica muito de tentar fazer tudo da sua maneira. Cada operadora tinha o seu jeito de fazer. E eu observei ao longo desses últimos anos uma evolução, não sei se talvez enviesado por eventos como esse, que a gente está participando pelo segundo ano, mas de fato é muito mais comum a gente começar a ver operadoras chamando e fazendo parcerias para determinadas etapas dos seus diversos processos, né? Então, isso é uma coisa interessante. E passo a palavra aqui já para o Fabrício fazer a apresentação e a gente depois vai para a parte de perguntas. Bom, vamos lá. Vou ficar de pé. Bom dia a todo mundo. Obrigado demais pelo convite para o evento mais uma vez. Eu não tenho dúvida que eventos como esse ajudam a promover a adoção de inovação, de novas soluções. Então, é uma baita honra e um prazer estar aqui. Sou Fabrício, sou um dos fundadores da Arvo e vou contar aqui para vocês, apresentar da empresa, apresentar as soluções e como a gente atua junto com as operadoras para garantir, ou para ajudar as operadoras aqui a evitar o que a gente chama de pagamentos indevidos, independente aqui de entrar nos termos fraude, abuso, desperdício, erro, a gente quer ajudar as operadoras a evitar pagamentos que não melhoram a saúde dos seus beneficiários, que a gente tem que são de fato usos e pagamentos aqui indevidos. E bom, a gente nasce para atacar essa dor que super conhecida do setor há muitos anos. O Casarotti falava aqui um pouco de como a inteligência artificial tem atuado aqui. Eu acho que isso aqui só endossa o quanto que é uma necessidade aqui de longa data. Claro, tem muita coisa que foi feita aqui ao longo do tempo, mas a gente acredita que a gente está, de fato, no momento aqui de transformação de como esse processo é feito. Mas a realidade é que ainda hoje existem um grande vazamento aqui de valor na saúde, dentro desse mundo aqui que a gente chama de pagamentos indevidos. Trago aqui alguns números que não devem ser novidade, acho, para a maioria das pessoas que estão aqui. Então, a gente fala em torno de 34 bilhões de reais que vai pelo ralo todo ano, como fraude, abuso, erro, desperdício. Quando a gente olha o mundo de reembolso, que é um mundo que recentemente sofreu bastante com fraude, pós-pandemia, digitalização de processos, só em reembolso se estima que esse número seja perto de 3,5 bilhões de reais por ano. Sem falar que o volume de utilização, o volume de transações aqui vem crescendo bastante, o que contribui, inclusive, para o estrangulamento dos times que lidam com esse processo, que lidam com esse dor. E a gente acredita que isso continua acontecendo, essencialmente porque a forma convencional de evitar esse vazamento de valor, como a gente chama, são essencialmente manuais e individualizadas. Então, isso aqui faz com que se consuma muitos recursos no processo, faz com que boa parte das transações e ali dos itens que compõem as transações no detalhe não sejam analisados com detalhe devido. A forma do processo também manual faz com que cada evento e cada conta, cada transação seja analisada de forma isolada pelo analista, pelo auditor que está ali fazendo esse processo. No final das contas, tem muito pouca padronização e consistência ao longo desse processo, também entre os diferentes profissionais que atuam fazendo essas análises. E a gente acredita firmemente que a tecnologia ela já tem transformado muito desse processo e como esse processo acontece. E aqui, quando eu falo tecnologia, eu estou falando essencialmente tecnologia de dados, inteligência de dados, inteligência artificial, que faz com que o recurso que é aplicado no processo ele produza muito mais valor e seja otimizado. Então, o que é possível de ser automatizado é automatizado. O que não é possível, pelo menos de alguma forma, o auditor ou analista vai receber esses casos sabendo o que olhar e sabendo por que olhar. Bom, além disso, toda essa capacidade que a ciência de dados tem de
analisar padrões, né, analisar aqui transações ao longo do tempo, enriquece bastante o poder das análises, o poder da auditoria, né? Então, a gente consegue identificar padrões que saem do esperado, seja no nível paciente, seja no nível prestador, seja no nível apólice, né? E situações que entende-se como desvio. E, obviamente, a gente brinca um pouco que a inteligência artificial ela não cansa, né? Então, acho que todos os casos, todos os itens, na sua, né, devida granularidade, até os itens de menor ticket, podem, né, e são analisados através de inteligência artificial, inteligência de dados. Então, a Arvo nasceu para isso, né? A Arvo é a camada de processamento de dados que traz precisão e eficiência para os pagamentos de saúde como um todo. Precisão porque, mais uma vez, a gente ajuda a evitar pagamentos indevidos que ocorreriam, né, dentro de um processo tradicional, convencional. E eficiência porque, obviamente, a gente alavanca, né, os recursos que estão ali empregados para fazer esse processo. E a gente faz isso aliando dois componentes, né, dois elementos centrais. Primeiro, claramente, a ciência de dados, né, e todo aqui o âmbito de inteligência artificial, modelos de machine learning, modelos de linguagem, visão computacional. Então, a gente conta com um time de cientistas de dados super parrudo, né, e super experiente para trazer o que tem de mais atual e estado da arte aqui de tecnologia para esse processo. E, obviamente, aliando aqui ao conhecimento técnico, né, ao conhecimento médico dentro desse processo de auditoria, de autorização e regulação como um todo. Tá? E, bom, entre as nossas soluções, tá, entre como a gente atua, a gente costuma dividir de duas formas. Tá? Tem um mundo que a gente chama de integridade de pagamento. O objetivo aqui é a gente trabalhar junto com a operadora em tempo real, tá, enquanto a transação está viva, para identificar e evitar situações indevidas, né, e evitar que isso aqui seja, né, vire um custo, né, e vire um pagamento indevido. E tem um bloco aqui de soluções que a gente chama de antifraude, cujo objetivo ele não necessariamente é uma resposta imediata, mas ele é, de fato, de identificar e gerir, né, e monitorar casos suspeitos. E, mais uma vez, podemos estar falando com suspeita aqui nos diferentes níveis, seja o nível prestador, seja o nível poli, seja o nível beneficiário. Tá? E, obviamente, permitir essa gestão mais precisa, tá? E mais próxima desses casos, para que eles não gerem muito dano até que esses casos sejam identificados, que é o que usualmente acontece dentro dos processos tradicionais nas operadoras. Tá? E a gente atua, né, com essas inteligências, com as soluções, ao longo de toda a cadeia, toda a jornada que a gente fala aqui da transação, né, do pagamento. Então, começando na autorização, passando pelas auditorias, né, pelas contas médicas, né, quando a gente fala aqui de rede credenciada, e pelo reembolso, né, quando a gente fala aqui de reembolso a beneficiário. E o que eu vou fazer aqui, acho que conceitualmente, mais uma vez, né, acho que é um tema que está muito em evidência, né, o uso de inteligência para esses casos. A gente separou aqui alguns exemplos para poder mostrar um pouco melhor a inteligência da Arvo em funcionamento. Tá? Então, o que é essa inteligência artificial aqui por trás desses processos, tá? Vocês possam entender um pouco o tipo, né, de solução e o tipo de apoio que a gente costuma dar para as operadoras. Tá? Eu vou entrar, são exemplos, né, são 5 ou 6 exemplos aqui, mas que ajudam a entender um pouco do poder da inteligência para esses casos. O primeiro exemplo é um exemplo de um agente, né? Cada inteligência, cada caso de uso, a gente constrói um algoritmo dedicado a ele, que a gente chama de um agente, um smart agent. A gente brinca aqui em inglês para ficar mais chique, tá? Mas são algoritmos orientados para casos de uso específico. E o primeiro caso que eu vou trazer aqui é um agente de pertinência de materiais. Tá? Basicamente, o que ele faz ele varre toda a transação, né? Ele varre toda a composição ali do evento, identifica se todos aqueles componentes que estão naquela conta médica, né, que estão naquele evento, são de fato pertinentes, são de fato devidos. Então, isso aqui é um caso, uma cirurgia que tem uma série de códigos, que é uma parte deles, né, uma cirurgia de otorrino, tem a turbinectomia, sinusectomia e outros códigos. E dentro dessa conta, apareceu uma manta térmica. Tá? Então, aqui são todos casos reais. Dentro dessa conta aqui, nesse caso, apareceu uma manta térmica. E a inteligência, né, varrendo essa transação, varrendo esse caso, identificou esse daqui como um item não pertinente para os procedimentos que estavam naquela conta. Né? Então, para aquele evento, para aquela natureza de evento em questão,
A forma que a inteligência faz isso é basicamente, que é um modelo bem clássico de machine learning, onde ela agrupa, né, eventos similares, varre aqui todos os eventos que aconteceram no passado e identifica, né, o que é esperado e o que não é esperado, dado, né, os eventos do passado que são análogos a esse. Então, aqui, no caso, a inteligência identificou como tem uma manta térmica aqui na conta, essa manta térmica ela não pertence, né, não é pertinente aos eventos, né, que fazem, né, que estão presentes aqui nessa conta. Um outro caso aqui é um caso que está super, um outro agente, né, que é um agente de sobreposição, e é um tema que tem gerado bastante discussão também, que são as associações de código, né? Então, se usa muito o termo de tabelas de excludência, né, código de excludente. Em inglês se fala de upcoding, mas são situações onde a codificação do procedimento ela é excessiva, né? E ela gera, né, um faturamento maior do que devido, ou maior do que o esperado. Então, isso daqui é um caso também bem clássico dentro dessa inteligência aqui do agente de sobreposição de código. Dentro dessa conta aqui tem uma colonoscopia e uma polipectomia. E, nesse caso aqui, a inteligência entendeu, né, que, no caso de haver, né, a polipectomia, a cobrança da colonoscopia seria uma cobrança, né, indevida, seria uma cobrança, um código, né, um procedimento que está contido, aqui no caso, na polipectomia. E um ponto importante aqui de mostrar, vocês estão vendo aqui na tela, essa caixinha aqui em cinza, todas as inteligências, todos os apontamentos da Arvo, eles acompanham uma justificativa. Tá? E essa justificativa é a parte central da nossa proposta de valor, porque mais do que fazer apontamentos, né, por fazer apontamentos que podem, de fato, né, enfim, eventualmente não serem pertinentes ou podem não ajudar no processo, a gente quer garantir que os apontamentos eles sejam justificados e eles deem a base para o relacionamento entre a operadora e o prestador acontecer da forma mais transparente e para corrigir eventuais falhas de processo que estejam acontecendo. Então, todos os apontamentos eles vêm com embasamento, seja um embasamento de fontes públicas, né, como conselhos, né, e colégios de especialidades, seja um embasamento do ponto de vista de dados, né, de prevalência e pertinência que determinado evento é observado na nossa massa de dados. Tá? Então, isso daqui é super importante para a gente conseguir garantir essa comunicação transparente e efetiva dentro dos apontamentos que a gente faz. Isso aqui é um outro exemplo, isso aqui é um exemplo de conformidade de taxas dentro de uma conta aqui hospitalar. Também é um caso, um tipo, né, de análise super característico, né, e clássico dentro do trabalho dos auditores. Então, analisando aqui os portes, né, do procedimento, a inteligência identificou uma cobrança de sala, né, de sala cirúrgica num porte superior aos portes que estavam contidos na conta. Então, a inteligência tem a capacidade de interpretar, né, entender o modelo de contratação daquele prestador em específico, né, nesse caso, estava com base na CBHPM, e, de acordo com a CBHPM, a codificação, né, ou a cobrança da taxa de sala, ela deve seguir o porte mais alto, né, dentro dos procedimentos que estão naquela determinada conta, que a inteligência ela interpreta, né, esses procedimentos, entende o porte e compara com o que foi cobrado e identifica aqui, no caso, a não conformidade. E aí, mudando aqui um pouco vou botar aqui de forma de funcionamento, até aqui eu mostrei situações onde a Arvo basicamente trabalha com os dados transacionais que já trafegam dentro do padrão TIS. Né? Estamos falando aqui dos dados de transação, de contas métricas, de autorização, que já trafegam de forma estruturada. A gente também atua, né, e faz esse processo, né, ser mais efetivo à medida que a gente consegue processar documentos que suportam a transação. Tá? Então, isso daqui é um exemplo das inteligências aqui que começam na parte de visão computacional e terminam fazendo a validação desse dado agora estruturado. Então, isso daqui é um pedido, né, um pedido de exame, e aqui vem, né, que basicamente os dois inputs aqui são a folha, né, ali com o pedido médico e o pedido de autorização que chegou aqui já de forma estruturada. E a inteligência da Arvo consegue ler esse documento, tipificar esse documento, né, entender que isso daqui se trata de um pedido, né, de exame, extrair as informações desses documentos, né, as informações que são relevantes aqui para a transação. Uma parte super importante, ela extrai essas informações, né, extrai esse texto do documento, interpreta e atribui um código TUS para esses itens.
Então, isso daqui também é um avanço, ou, na verdade, o avanço recente, né, em modelos de linguagem, os Large Language Models, né, que são muito falados, né, chat GPTs da vida, permitiram dar um salto nessa capacidade de interpretação de texto e, de fato, né, a gente conseguir atribuir, né, isso daqui a codificações que são aqui usadas para processar a transação. E aí, uma vez que você faz essa codificação, você consegue, de fato, fazer a consistência ali entre o que foi pedido, né, e que, pelo menos, solicitado ali pelo prestador, e o que, de fato, estava no pedido médico que suportava esse pedido aqui de autorização. Tá? Então, isso aqui é um caso real também, onde uma série de exames que constavam na autorização não estavam no pedido médico. Tá? E também, dentro da parte de validação de documento, a gente consegue extrair algumas informações que não necessariamente são carregadas dentro, né, do padrão TIS, e a gente também consegue fazer algumas validações que são bem valiosas. Então, aqui um exemplo, validação do CRM, né, do médico que estava prestando serviço, e também aqui entra validações de outros elementos que suportam a transação, né, documentos que suportam a transação, como nota fiscal, CNPJ, KNAI, enfim, e outras informações que precisam ser validadas para garantir que, de fato, a transação está acontecendo da forma correta. E aqui é um exemplo também em imagem, onde a gente fala um pouco das fraudes, né, que acontecem em reembolso. Isso daqui é um exemplo de tipo, né, de fraude, o tipo de adulteração que acontece em reembolso. Isso aqui são 2 recibos, né, que, quando a gente bate o olho, né, a gente percebe que são documentos muito parecidos, muito similares, mas quando a gente olha aqui, tem uma mudança na data, né? Então, esse tipo de adulteração ou, eventualmente, de fraude, né, é um tipo relativamente comum, né, onde se faz pequenas mudanças no documento para ressubmeter determinados, né, comprovantes de pagamento e de prestação de serviço. Isso aqui é um caso clássico que a gente trouxe aqui para mostrar também a nossa capacidade de identificar adulteração e similaridade de imagens, essencialmente aqui no mundo de reembolso. Também tem bastante coisa aqui que a gente faz em autorização com esse objetivo. E aí, para deixar claro como a gente atua, né? Então, a Arvo é uma empresa de inteligência que atua se plugando nos processos das operadoras. Então, a parte mais importante aqui a gente não demanda mudanças de processo, mudanças de sistema, uma nova interface aqui para o time, né, ter que trabalhar e ter que se acostumar. A gente atua, de fato, com uma camada aqui de processamento, né, adicional. Eu brinco, é como se fosse mais um analista, mais um auditor, né, que analisa essas transações. E a forma que a gente funciona a gente recebe os dados das operadoras, né, com quem a gente trabalha. Tem 2 etapas aqui, né, de preparação e de processamento, que eu vou dizer que aqui é o coração da Arvo, tá? Tanto a preparação quanto o processamento, igualmente. A preparação, porque é nesse momento que a gente consegue, ingerindo os dados das operadoras, fazer toda a harmonização, né, o que a gente chama de dicionarização, harmonização e categorização desses dados, para que, de fato, eles possam ser processados pelos nossos algoritmos. A gente sabe que tem nuances, tem formas diferentes das operadoras guardarem, né, esses dados. Então, tem uma camada aqui muito importante de preparação, que a gente diz que é a fundação da árvore, né, aqui onde a gente prepara o dado para que ele esteja né, pronto aqui para que os algoritmos funcionem bem. E aí depois tem a parte de processamento, que é onde a gente roda os diferentes Smart Agents, né, como eu falei antes. A gente tem cerca de 35 Smart Agents hoje em operação, né, buscando os mais diversos casos aqui de uso de situações eventualmente indevidas. E aí roda nessa base aqui processada, né, harmonizada, para que a gente possa identificar esses casos com mais precisão. E aí, por último, de fato, o resultado aqui. Eu brinco que o resultado é da forma, ele é colocado, né, para o cliente da forma que o cliente preferir. Usualmente, isso daqui é uma integração de back-end, né, que se pluga nos RPs e segue ali o processo para a operadora. Mas a gente disponibiliza também interface da Arvo e especialmente interfaces que permitem a gestão dessa operação por inteligência artificial, né? Então, isso aqui também acompanha, vamos falar assim, o processo, né, uma vez que a gente trabalha junto com as operadoras. E aí,
para fazer isso, né, ou pelo menos para fazer isso dessa forma que a gente se propõe, a gente gosta sempre de frisar essas 3 palavras aqui, esses 3 elementos, que eu acho que eles ajudam a explicar muito bem como a Arvo atua. Tá? Então, primeiro é um princípio aqui de complementariedade. Então, a Arvo nasce para ajudar a identificar pagamentos indevidos que, até então, passavam desapercebidos, né, ou passavam pelos métodos convencionais de análise. Então, a gente consegue gerar economias adicionais, né, economias aqui incrementais e custo evitado aqui de forma incremental. Segundo, aqui é um princípio da efetividade, né, então a gente quer garantir que as nossas críticas elas sejam essencialmente precisas, né, e assertivas na forma que ela é apresentada, para garantir que, uma vez que ele carrega, né, a transação carrega um apontamento da Arvo, uma crítica da Arvo, seja percebido como uma verdade, né, e tem altíssima probabilidade disso aqui ser de fato efetivado como custo evitado. E, por último, esse princípio aqui de plug and play, que é o que eu falava um pouco antes, a gente, como Arvo, absorve aqui o esforço da harmonização, né, e de garantir que as coisas se falam. O que a gente só precisa do operador, de fato, é essa capacidade de enviar os dados e depois registrar os apontamentos, né, que a gente coloca, mas todo o esforço, né, que de padronização, né, e de processamento fica dentro da Arvo. A gente tenta aliviar ao máximo aqui os times de tecnologia, que a gente sabe, né, acho que todo mundo, todos os empreendedores que estão aqui sabem o quanto que é duro, né, o dia a dia e a rotina dos times de tecnologia das operadoras, né, os times de TI das operadoras. Então, tudo que a gente pode absorver aqui para deixar esse processo mais fluido, né, e mais sem fricção, a gente de fato faz. E isso é um dos grandes diferenciais que permite a gente gerar valor de forma imediata, tá? E economias imediatas para as operadoras. Aqui, grandes números, a gente gosta bastante dessa página, não só para mostrar a robustez, né, como empresa e como solução, mas também para mostrar o grande insumo para que as inteligências funcionem bem. Tá? Então, para uma inteligência artificial operar bem, ela precisa de bastante dado e bastante dado de qualidade. E a gente gosta de frisar que a gente, até aqui, já processou o equivalente a um pouco mais de 1/3 de toda a despesa da saúde suplementar de um ano. Né? Estamos falando aqui de quase 90 bilhões de reais em dados já processados pela Arvo. Isso aqui é uma grande massa para que as inteligências, né, funcionem bem, né, operem bem e operem com alta precisão. A gente está falando aqui de mais de 14 milhões de vidas já né, tocadas aqui, processadas, mais de 200 milhões de contas médicas, e isso em 47 operadoras de diferentes tamanhos, diferentes modalidades. Né? Então, estamos falando de... A menor operadora tem um pouco mais de 13 mil vidas, a maior operadora tem mais de 2 milhões de vidas, em todos, né, os modelos aqui que a gente pode falar, medicinas de grupo, sem dúvida, mas também seguradoras, né, autogestões, cooperativas. Tá? E, por último, aqui, para contar quem está por trás, né, disso, então, a Arvo, né, foi fundada por mim, pelo Rafael. O Rafael ele tem um histórico grande atuando na empresa de saúde e tecnologia há um bom tempo, né, e com um ângulo aqui, essencialmente, né, de tecnologia, é o background dele. E, além, né, obviamente, de nós, a gente tem um time grande e técnico, né, muito forte. Eu digo que é um dos times de dados em saúde mais poderosos, né, aqui do país, que são pessoas com bastante experiência, que passaram pelas principais casas, principais empresas de tecnologia, e que estão hoje, né, dedicando 100% dedicados, né, para a saúde, para identificar formas, né, de tornar a saúde mais acessível através de dados. Tá? Então, isso aqui um pouquinho, né, de quem está por trás. E aí, ano passado, a gente fez uma ação barra, né, uma promoção aqui no evento, e esse ano a gente não queria deixar de fazer. Então, ano passado, a gente ofereceu para quem estava participando, para os 5 primeiros, na verdade, para fazer esse diagnóstico. Foi um baita sucesso, teve gente brigando com a gente que queria participar também. Então, esse ano a gente está trazendo a mesma ação aqui. Todo mundo que estiver acompanhando, seja de casa, seja aqui, quiser escanear aqui o QR Code, isso aqui vai dar acesso a uma página para ganhar um diagnóstico de integridade de pagamentos, para que vocês possam entender, dentro, né, de todos esses casos de uso que a gente fala, quais são as oportunidades, né, que tem nas operações de vocês e como que a Arvo pode colaborar.
É isso. Obrigado, pessoal. Realmente, quem acompanhou o ano passado, não sei se tem muita gente aqui, mas é uma tremenda evolução, uma empresa que hoje já processou aí nas suas ferramentas algo como 88 bilhões de reais, mostra, acho que duas coisas, né? Primeiro, a evolução e o crescimento importante disso. Eu queria, Fabrício, que você falasse um pouquinho mais assim em relação ao ano passado. A gente vê essa robustez de volume financeiro, mas o que você acha aonde que você acha que a Arvo evoluiu mais em termos desses processos de inteligência que você comentou aí? Para a gente também ter um entendimento de como é que é essa evolução, essa captura de conhecimento e mais ferramentas para botar à disposição das operadoras. Boa. Acho que, mais uma vez, aqui também como, enfim, empreendedor, né, empresa de tecnologia, precisa evoluir de forma rápida, né, de forma constante. Tem bastante novidade, acho que desde a última vez que a gente esteve aqui. Primeiro, claro, acho que do ponto de vista de novas inteligências, né, novos agentes, como eu falei aqui. Então, se a memória não falha, a gente deve ter quase dobrado o número de inteligências de um ano para cá. Então, esses 35 agentes, mais ou menos, que a gente tem hoje, há um ano atrás, deveria ser mais ou menos a metade disso. E também na precisão. Então, a gente gasta bastante energia para que as inteligências, né, os algoritmos já estejam em operação, para que eles fiquem cada vez mais precisos, né? Então, também a precisão, né, o nível de precisão que a gente observa também vem subindo bastante, assim como o potencial aqui de economia. E aí, bom, claro, tem uma grande novidade também que eu falei um pouco hoje, que é a capacidade de processamento de imagens. Então, no primeiro evento, a gente estava ainda com alguns pilotos, né, alguns testes dentro do mundo aqui de documentos, né, imagens. Hoje já é uma solução, né, totalmente operacional e que já tem gerado bastante valor, seja, mais uma vez, para garantir a consistência, né, a conformidade no processo, seja para identificar situações que remetam, né, a possíveis fraudes, possíveis alterações aqui. Deixa eu engatilhar duas aqui rapidinho. Há um tempo atrás, quando eu comecei nesse mercado, fui auditor de contas médicas. Fui auditor de contas médicas do SUS e fui auditor de contas médicas de uma grande operadora. E eu tive uma professora nesse mercado que dizia o seguinte: não me adianta nada avaliar a conta médica, fazer uma glosa enorme, se na hora que você senta com o prestador, você devolve tudo. Então, ela dizia o seguinte: você devolveu 100% a primeira, devolveu 100% a segunda, na terceira você está na rua, porque você não serve para ser auditor de contas médicas, você não consegue manter defender a tua glosa, né? Então, você falou de eficiência. Uma das coisas que a gente quer entender, você falou taxa de eficiência ou algum termo parecido, okay? Qual o percentual dessas recusas de pagamento, para não usar o nome glosa, mas que vocês fazem, que vocês conseguem manter, ou dentro daquelas justificativas que você falou, que você mostra para as empresas, que as operadoras conseguem manter. E uma segunda, já que você falou da imagem, uma das grandes dores desse setor, sem querer vilanizar ninguém, mas de fato não só o fato que o João comentou agora há pouco, que você faz aquele X longitudinal nos pedidos, mas o fato de que muitos médicos pedem 3 exames e nenhuma operadora checa exatamente todos os pedidos. Então, ele pode pedir 3 exames, mas se o laboratório mandar um faturamento de 100, eu vou pagar 100, porque eu não vejo exatamente o que foi pedido. Pelo que eu entendi de você, você conseguiria fechar esse ciclo de, se a operadora tiver acesso ao pedido, eu consigo fechar o que foi pedido, o que foi pago. É isso mesmo, se você já está fazendo isso com alguém. Perfeito, vamos lá. Acho que o principal número que a gente mede aqui, nesse ponto de glosas, né, enfim, o recusa de pagamento sustentadas, né, a gente chama de precisão. E isso para a gente é coração, né, do ponto de vista de prioridade, porque a gente sabe que é uma relação muito estressada. E ela é muito estressada porque ela, até então, ela tem muita subjetividade, né, muitas vezes nas trocas, né, entre a fonte pagadora e o prestador. E o que a gente acha, ou uma das formas da gente ajudar nessa relação, é sendo preciso, né, e sendo transparente do ponto de vista do porquê, né? Eu acho que a falta do porquê, de uma justificativa
devida, né, e correta e bem articulada de por que eventual elemento daquela conta está sendo negado, está sendo questionado, é um dos elementos. Então, a gente foca bastante nisso, né, nessa precisão das inteligências e nessa transparência, né, como a gente fala, que é essa justificativa. Hoje, a gente, bom, como empresa, a gente mira que essa taxa aqui de efetivação esteja perto de 90%, né, a gente quer estar acima de 90%. Hoje, a gente está um pouquinho abaixo ainda, temos, como média, a gente tem operado em torno de 84%, tá, de taxa de efetivação das críticas. Está ainda abaixo do que a gente, né, tem convicção que a gente consegue fazer, mas também quando a gente olha o processo atual, né, o processo convencional manual, está bem acima do que o processo atual normalmente entrega, de capacidade de sustentação, né, dos apontamentos. Segunda pergunta foi sobre a parte de consistência e leitura. Perfeito. Não, perfeito. Então, isso daqui é uma das grandes dores, e, mais uma vez, isso aqui cai naquele caso de... é pequeno demais para colocar uma pessoa para fazer, né? Mas essa junção de pequenos, no final das contas, é uma coisa relevante, é uma coisa grande, né? Então, dificilmente você vai ter, né, operadoras que vão analisar 100% do pedido para garantir essa conformidade com o que está sendo, né, lançado ali na autorização ou ali na fatura. E não faz sentido econômico mesmo, né, você botar, né, pessoas para analisar cada um desses exames. Às vezes são itens de baixo ticket, mesmo baixo valor, e não justifica, né, o investimento. Mas para a gente isso aqui mais do que justifica. E né, esses casos aqui menores, não individualizados, quando a gente olha o total, eles somam bastante valor e bastante potencial de economia aqui nessa identificação de não conformidade. Isso aqui já é uma inteligência operacional nossa também. Eu acho interessante um negócio que você comentou no meio da tua fala, que é o seguinte: quando eu era lá auditor de contas médicas, o maior desafio da operadora é o que eu deixo passar, que eu tenho alguma certeza, algum grau de certeza que aqui não tem nada, né? E tem duas coisas em que as operadoras se fiam muito. Primeiro, porque elas acham que empacotando está tudo resolvido. E eu queria ouvir de você, pela tua experiência que você tem visto, e a impressão que eu tenho é que as operadoras partem para empacotar aquilo que é a maior frequência, mas existe um volume gigantesco de procedimentos, inclusive cirúrgicos, que não estão empacotados, né? E esse é o primeiro ponto que eu queria que você abordasse. O segundo ponto uma das formas que se faz também é você fazer o seguinte: muito simples, e a gente fez isso no passado, muito simples, você tem o valor médio de um procedimento R$5.000, então você pega tudo, você topa uma taxa lá, uma variação de 5%, e aí você fala, 5.000 mais 5% para cá, mais 5% para lá, sai da minha esteira, o que variar muito eu quero ver. Mas você mostrou ali um detalhe que é interessantíssimo, né? Você, independente da variação estatística ou do valor médio, você olha procedimento a procedimento, item a item que está ali dentro. Porque, de fato, eu posso inflar um procedimento colocando uma manta térmica, foi um exemplo que você colocou ali. Eu queria que você desse essa visão de como é que você tem visto essa coisa do empacotamento e como é que você consegue limpar a esteira do que, de fato, não precisa ser olhado, né? Porque acho que esse é o mais importante. A gente está falando muito de olhar o indevido, mas o maior desafio é o que eu tiro da minha frente, que eu não preciso olhar, que é um volume gigantesco, né? Total. Não, sem dúvida. A gente, né, como a gente fala muito do valor da árvore nesses dois componentes, então evitar pagamentos indevidos e agregar eficiência para esse processo. Quando a gente fala de agregar eficiência, aqui minha observação, né, atuando aqui há alguns anos nesse processo, usualmente o bloco que ele é automatizado, né, até então, ele tem mais a componente de não vale a pena eu olhar do que eu tenho a segurança que está sendo que não tem desvio, sabe? Ele muitas vezes esse limite aqui de o que eu vou automatizar, ele é por valor, né? Aqui abaixo disso não faz sentido olhar, mesmo que eu pegue, não paga ali o custo do meu analista, do meu auditor, e tem pouca inteligência para, de fato, identificar os casos que, olha, aqui eu entendo que não tem nenhuma não conformidade, não tem desvio, a transação está íntegra. Então, uma das formas que a gente traz eficiência e traz automação é identificando esses casos, agora sim, passei essa transação em todas as críticas da árvore, em todas as inteligências da árvore, não tem nenhuma não conformidade, eu confio que, de fato, isso aqui está ok. Mais do que não vale a pena olhar isso daqui porque o valor é muito baixo. Então, isso daqui é uma das coisas que a gente agrega, né, que a gente agrega automação, além dos apontamentos aqui, que a inteligência ela é tão precisa
seja nos mais objetivos, até nos mais subjetivos, mas que a gente confia tanto na inteligência, que não demanda nenhum humano analisar. Então, hoje, mais de 85% do valor que a Arvo gera, ele, do ponto de vista de custo evitado, ele é 100% automatizado. Tá? Não demanda nenhuma análise humana, não demanda nenhum crivo para um auditor lá na ponta. Sobre o ponto que você falou de desvios, uma das coisas que a gente gosta de falar também é a gente quer ajudar esse processo da forma mais efetiva. A forma mais efetiva é mostrando o que e por quê. Muitas vezes, identificar o desvio pelo desvio, ele não ajuda tanto a vida de quem está ali na ponta. Pode ser um desvio justificado, pode ser alguma complicação que o paciente teve, pode ser, de fato, um paciente, enfim, com alguma comorbidade, uma doença crônica que vai demandar ali um custo diferente. E, usualmente, né, as técnicas de buscar um outlier e tentar pegar o que tem estranho ali, elas carecem dessa capacidade. Quando a gente, mais uma vez, vai para modelagem de dados, né, inteligência artificial, a gente consegue, né, botar lá uma etiquetinha do que é um paciente crônico, o que é um paciente com comorbidade, e comparáveis de forma mais precisa. E eu acho que, mais uma vez, isso aqui conecta um pouco no que a gente acredita de como gerar valor. Cobriu? Seu pacote? Cobriu. Boa, tá bom. João, você queria fazer uma pergunta? Muito bem. O Paulo escondeu a idade quando ele começou a falar aqui hoje, mas eu queria dizer que eu trabalho no mercado de seguro há 35 anos. Ele já estava quando eu entrei. Eu já me aposentei há 2 anos e ele continua firme e sem um fio de cabelo branco. Portanto, esse cara é um imortal, é um Highlander. Prazer em vê-lo aqui, Paulo. Eu queria só comentar, Fabrício, é bom ver você aqui na segunda edição com números muito mais robustos e, enfim, sobrevivendo a essa alta taxa de mortalidade das empresas no início das suas jornadas, que a inteligência artificial, essa discussão de fraude, vamos deixar de lado a eficiência, os erros, isso aí a gente está muito claro. Mas a fraude é uma questão de bandido versus mocinho, né? O bom versus o mal. E o bandido aqui, ou o mal aqui, também tem acesso à inteligência artificial, né? Então, eu queria que você comentasse, da mesma forma que você está sofisticando seus agentes, suas inteligências para pegar desvios, vamos concentrar na fraude, eu imagino que, do outro lado, os fraudadores estejam também lançando mão de agentes e inteligências para enganar os controles do seu lado. Quer dizer, é uma discussão eterna isso, né? Quem vai ganhar essa batalha. Eu queria que você comentasse isso. Boa. Vou só desafiar aqui se do outro lado eles estão também com a mesma velocidade e qualidade, porque do outro lado não tem a Arvo. Então, a Arvo está focada aqui do lado da eficiência, do uso, né, dos recursos da saúde. Mas, brincadeira à parte, a gente brinca que fraude é uma das indústrias que inova com mais velocidade, né? Um eterno jogo aqui de gato e rato. Até na referência Olimpíadas, o sangue, as amostras, né, que são coletadas nas Olimpíadas, parte é congelada para passar pelo antidoping anos depois, né, que é para justamente reconhecendo que hoje, eventualmente, tem técnicas de doping que hoje o antidoping não conhece e vai conhecer daqui a alguns anos e vai processar, né, daqui a alguns anos olhando para trás. Então, na Olimpíadas também, o Comitê Olímpico reconhece a capacidade de inovar, né, da fraude aqui no caso do doping. Eu acho que, né, nos outros setores não é diferente. Então, sem dúvida, eu acho que quando a gente fala de fraude, de fato, e fraude para a gente tem dolo, né, tem intenção, tem, de fato, uma intenção de enriquecimento ilícito e de fato, bandido, né, contra mocinho aqui. E as formas de fraudar vão continuar evoluindo. A gente, né, constrói um agente para identificar, por exemplo, documentos adulterados, né, documentos, né, que, enfim, como a gente mostrou aqui. Tenho certeza, né, que, do outro lado, estão buscando novas formas de fazer. Uma das coisas que a gente acredita bastante no valor da Arvo, pensando no setor como um todo, até então, cada operadora tinha que manter o seu time de fraude, né, um time dedicado, um time que isoladamente estava olhando ali para o seu mundo e tentando ali sozinho buscar esses casos e combater. Com a presença de uma empresa, né, de infraestrutura, né, de inteligência de dados de forma transversal,
a gente acredita que a gente consegue alavancar muito, tanto a capacidade de identificar esses casos, porque agora a gente se alimenta de todos os operadores que a gente está conectada, né, identifica de um caso que a gente identificou rapidamente, a gente consegue desdobrar isso rapidamente para todos os nossos clientes. E, obviamente, de uma forma muito mais eficiente. Não precisa masticar cada operadora, tem o seu núcleo, né, sua forma de desenvolver. Claro que vai precisar, né, ter suas inteligências, mas o grosso aqui do heavy lifting, né, como a gente fala, e da capacidade de identificação, pode deixar com a gente que a gente vai trabalhar junto com esses times antifraude, né, das operadoras, para entregar as soluções da forma mais rápida possível. Só para terminar aqui, o tempo da gente terminou aqui, eu só queria que você Deixa eu comentasse... fazer só uma pergunta, depois vai para o Jota. Vai lá, Renato, desculpa. Não, vou deixar passar batido do jeito nenhum, tomar uma curiosidade. Primeiro, Fabrício, parabéns pela apresentação, muito bacana o trabalho. A gente vê aqui, obviamente, uma conexão direta com o que a gente faz dentro das operadoras. E você já respondeu agora no finalzinho o pátio de se o machine learning acaba aproveitando o que você processa de uma operadora para as outras e tal. Minha dúvida tem a ver com o desenvolvimento dos agentes. Como é que é essa dinâmica? É uma coisa que vocês identificam? Tem uma lógica de, tá bom, é um agente que tem que funcionar para todas? Já teve pedido customizado, entre aspas, de uma operadora, um cliente seu? Fabrício, queria que você desenvolvesse um agente para isso, que você conseguiu aproveitar. Como é que é essa interação no desenvolvimento dos agentes, para chegar nos 35, que eu imagino que tende a ser uma coisa cumulativa, né? Mas como é que é esse processo de desenvolvimento dos agentes? Ótima pergunta. Ele é uma mistura de nossa formação de hipóteses, né, do que a gente observa no mercado, onde a gente entende que tem oportunidade, né, e tem aqui capacidade de gerar um valor incremental, né, adicional ao que é feito, e pedidos, né, inputs aqui dos clientes, das operadoras. Essa troca é muito rica para a gente e, mais uma vez, é rica para o setor como um todo, porque a gente consegue ser aqui um agente de transbordar essas inteligências para todo mundo, né, de uma forma mais rápida, versus, né, cada time ali de auditoria, como eu falei. Então, ele é uma troca constante. A gente gosta muito da interação com os clientes. O Rafael ele não pôde estar aqui porque a gente está agora no workshop com um dos clientes. E é um workshop justamente onde a gente apresenta novas inteligências para os clientes entenderem, né, e validar que entraram em operação. E tem uma sessão do workshop onde a gente captura inputs de oportunidades e fragilidades, né, que o cliente está identificando que eventualmente não estão sendo identificadas, que, né, o cliente está sentindo eventualmente não sendo identificadas, e para a gente botar aqui no nosso roadmap. É claro que o roadmap ele vai sempre ser orientado pelo valor potencial, né, então dificilmente tem casos que são muito específicos de uma operadora. A maioria dos casos que a gente tem aqui de input, de feedback, quando a gente olha, tem valor para outras operadoras. Pode ser que, dependendo do mix, tem um pouco mais valor para uma ou para outra, mas dificilmente são casos assim muito específicos, muito, né, isolado. E a gente, obviamente, vai ranqueando isso daqui. Qual é, né, qual é a próxima inteligência, o próximo agente que vai gerar maior valor para o setor como um todo, né, pensando no conjunto aqui de operadores. Acho que tem mais uma ali do Ítalo. Perfeito, obrigado. Bom, Fabrício, primeiro eu sou sempre entusiasta e apoiador desses negócios de infraestrutura horizontal, que é o que eu acho que é a saída do setor de saúde suplementar. Eu vinha conversando anteriormente aqui no café e eu queria que só você explanasse um pouco mais do ganho que você tem, e aí eu estava citando aqui anteriormente sobre cases, por exemplo, com o setor de fraudes no varejo, o setor financeiro, que a grande transformação foi quando começou a pegar o mercado inteiro. Para uma operadora é muito mais difícil do que quando você começa a cruzar numa região várias operadoras, porque o fraudador é o mesmo. O fraudador frauda uma, duas, três, e o modus operandi dele geralmente é o mesmo. E o outro ponto aqui é de quanto isso poderia impactar naquela primeira pergunta, que é assim, a taxa de real efetividade. Para mim, a única solução é quando várias operadoras estão fazendo o mesmo modo operandi, porque aí o fraudador não tem como sair imputando. E isso foi o que aconteceu com a gente. Até a gente, às vezes, não está fraudando, está passando o cartão de crédito, é negado, e a gente já entende que, na verdade, isso é uma proteção para a gente, né? Então, a gente liga lá, então, vê de uma forma totalmente diferente, que concorda que, às vezes, a IA erra, e, às vezes, uma fraude que não é fraude acaba sendo colocado como fraude. Mas eu acho que só esse impacto só vai acontecer quando várias operadoras puderem usar e aí compartilhar esse dado. Eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é importante. Obrigado. Ótimas perguntas.
Sem dúvida, a IA ela não, né, tem 100% de precisão. E uma das coisas, das fundações para a IA operar bem é a qualidade, né, da informação do dado. E uma das coisas que a gente preza bastante é esse dado ele tem que chegar correto, né? Então, tem muitas flutuações na forma que a transação é submetida, que no processo manual, né, a gente vai acomodando, né, isso aqui não fatura assim porque é difícil para o hospital mandar o código certo, porque tem a tabela tal. Não, isso aqui, esse hospital, essa clínica cobra de uma forma diferente, mas a gente aceita por causa de... E a gente preza muito pela conformidade da informação para que a transação seja corretamente analisada. Só queria botar esse ponto aqui, porque quando você fala de precisão, uma das maiores barreiras que a gente tem não é nem a inteligência de forma isolada, é a informação que está sendo colocada, e a informação está sendo colocada de uma forma errada, de uma forma frágil, que até hoje se buscou conformar, né, absorver, mas que, no final das contas, deixa o processo vulnerável e, né, inviabiliza, muitas vezes, a aplicação das inteligências. Do ponto de vista de aprendizado aqui trocado, a gente gosta muito de falar que tem situações que, para poucas operadoras, faria sentido pensar em combater, e para a Arvo faz todo sentido, uma vez que a gente está gerando esse valor para o setor como um todo. Então, né, um caso específico, que eventualmente o operador olha, isso aqui é muito pequeno dentro do meu todo, né? Quando a gente olha vários pequenos dentro de vários operadores, isso aqui é muito relevante. E aí, conectando o seu ponto, tem algumas situações que a gente já começa a identificar mudanças de padrão do mesmo prestador para diferentes operadoras, dentro de eventos análogos. Tá? Mudanças de padrão de cobrança do mesmo prestador com diferentes operadoras dentro de eventos análogos. Claro, né, para isso aqui virar um apontamento, né, eventualmente, né, tem algumas confirmações aqui a serem feitas, né, se daqui é uma mudança de mix, tem outras coisas que justificam, mas isso é um dos valores, parte do valor da gente se conectar aqui com diferentes agentes de forma transversal, que até esse tipo de inteligência que eu falei, nunca nenhuma operadora consegue identificar sozinha, porque ela está olhando só o seu mundo, só o seu silo, como ela se relaciona com cada prestador de forma individualizada. E quando a gente olha isso aqui de forma trocada, a gente consegue identificar alguns padrões que são suspeitos, né, que podem, né, remeter a alguma análise mais profunda aqui no mundo mais antifraude, como eu falei, mais de gestão mesmo desses casos. Tá? Bom, obrigado, pessoal. Mais uma vez, parabéns, Fabrício e o time da Arvo, pelo trabalho, e vamos em frente.